caso Ângela Diniz é um dos episódios mais marcantes da história criminal brasileira. Não apenas pela violência do ato em si, mas principalmente pelo que ele revelou sobre a sociedade, a justiça e a forma como a vida das mulheres era julgada e relativizada. O assassinato ocorrido no fim de 1976 ultrapassou a condição de crime passional e se transformou em um divisor de águas no debate sobre violência de gênero, machismo estrutural e responsabilização penal no Brasil. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em Minas Gerais em uma família de classe média alta, inserida em um contexto social tradicional, no qual se esperava das mulheres discrição, obediência e adequação a papéis rigidamente definidos. Desde jovem, Ângela demonstrava uma personalidade forte e pouco inclinada a aceitar limites impostos apenas por convenções sociais. Cresceu em um ambiente que valorizava a boa reputação e o comportamento feminino contido, o que tornava ainda mais evidente o contraste entre o que se esperava dela e as escolhas que passou a fazer ao longo da vida adulta. Ao circular entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, Ângela passou a integrar círculos sociais sofisticados, tornando-se conhecida por sua beleza, carisma e postura independente. Era uma mulher divorciada, em uma época em que o divórcio ainda carregava forte estigma, especialmente para mulheres, e mãe de filhos, o que intensificava o julgamento moral sobre sua vida. Financeiramente independente e emocionalmente livre, Ângela se relacionava sem seguir padrões tradicionais, fazia escolhas próprias e se recusava a viver sob a lógica da submissão feminina. Essas características, que hoje poderiam ser reconhecidas como sinais de autonomia, foram usadas de forma cruel contra ela após sua morte. Foi nesse contexto que Ângela se envolveu com Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Doca Street era um empresário brasileiro. Antes do crime, ele não era uma figura pública amplamente conhecida, mas circulava em ambientes de classe média alta e mantinha uma imagem de homem sofisticado, bem relacionado e economicamente estável. Ele vinha de uma família tradicional e tinha formação compatível com os padrões de prestígio social da época. Trabalhou como empresário e mantinha um estilo de vida confortável, frequentando círculos sociais do Rio de Janeiro e de outras capitais. Essa posição social teve peso significativo na forma como ele foi percebido após o crime, tanto pela mídia quanto pelo sistema de justiça, contribuindo para a construção de uma imagem de homem respeitável que teria cometido um erro movido por emoção, e não de alguém plenamente responsável por um homicídio. No plano pessoal, Doca Street era descrito por pessoas próximas como alguém emocionalmente instável, possessivo e com dificuldade em lidar com frustrações afetivas. No relacionamento com Ângela Diniz, demonstrava ciúmes excessivos e comportamentos de controle, especialmente em relação à autonomia e à vida social dela. Essas características, embora hoje sejam reconhecidas como sinais de uma relação abusiva, à época eram frequentemente romantizadas ou minimizadas como demonstrações de amor intenso. O casal vivia uma dinâmica de separações e reconciliações, característica de relações emocionalmente desequilibradas, mas que à época não eram reconhecidas publicamente como abusivas. No final de dezembro de 1976, o casal estava na casa de praia de Ângela, em Búzios. Então um local ainda relativamente tranquilo e frequentado por grupos específicos. A ideia era passar os últimos dias do ano juntos, mas o clima entre eles estava longe de ser harmonioso. Após uma discussão, Doca Street matou Ângela dentro da própria residência. Diferentemente de muitos casos que envolvem desaparecimento ou longos períodos de incerteza, o crime não permaneceu oculto. Pouco tempo depois,
Doca deixou a casa e se apresentou espontaneamente à polícia, confessando o assassinato. A confissão de Doca Street foi imediata e não houve dúvidas quanto à autoria do crime. O corpo de Angela foi encontrado na residência e as circunstâncias da morte foram confirmadas ainda nas fases iniciais da investigação. Desde o primeiro depoimento, Doca alegou ter agido sob forte emoção, afirmando que a discussão com Angela o teria levado a um estado de descontrole. Essa narrativa, construída desde os momentos iniciais, tornou-se a base de toda a estratégia de defesa adotada posteriormente. Apesar da clareza dos fatos e da confissão do autor, o tratamento dado ao caso desde o início revelou um padrão preocupante. Em vez de uma abordagem centrada exclusivamente na violência sofrida por Angela, grande parte da atenção voltou-se para o comportamento da vítima. Sua vida pessoal, seus relacionamentos, seu modo de viver e sua postura diante das convenções sociais passaram a ser analisados e julgados, enquanto o ato violento em si era relativizado como consequência de um relacionamento turbulento. Esse cenário se consolidou no primeiro julgamento, realizado em 1979. A defesa de Doca Street baseou-se na tese da legítima defesa da honra, um argumento amplamente aceito nos tribunais brasileiros da época, embora não estivesse formalmente previsto na legislação. Segundo essa tese, o homem poderia reagir de forma violenta para preservar sua honra diante de atitudes consideradas ofensivas por parte da mulher. Na prática, isso significava deslocar o julgamento do crime para a vida da vítima. Durante o julgamento, Angela Diniz foi retratada como uma mulher provocadora, emocionalmente instável e moralmente questionável. Seu estilo de vida foi exposto como se fosse prova de culpa, enquanto Doca Street foi apresentado como um homem apaixonado, fragilizado e dominado por sentimentos intensos. A confissão do crime, em vez de pesar contra ele, foi usada como argumento de arrependimento e sensibilidade emocional. O resultado foi uma condenação extremamente branda, que permitiu que Doca permanecesse praticamente em liberdade. A decisão judicial provocou forte indignação social, especialmente entre mulheres. O caso passou a simbolizar de forma clara como a justiça brasileira tratava crimes cometidos contra mulheres, relativizando a violência e responsabilizando as vítimas. Foi nesse contexto que surgiu o movimento Quem Ama Não Mata, que levou milhares de mulheres às ruas em manifestações históricas. Pela primeira vez, um crime desse tipo gerava mobilização nacional contra a naturalização da violência de gênero. Esses protestos ampliaram o debate para além do caso específico. Questionou-se o uso do termo crime passional, a ideia de que o amor ou o ciúme poderiam justificar um assassinato, e o papel do judiciário na manutenção de estruturas machistas. A pressão social foi tão intensa que levou à reabertura do caso e à realização de um novo julgamento em 1981. No segundo julgamento, o cenário era outro. A sociedade estava mais atenta, mais crítica e menos disposta a aceitar a culpabilização da vítima. A tese da legítima defesa da honra começou a perder força e o foco voltou-se com mais clareza para o ato criminoso. Doca Street foi condenado a uma pena significativamente maior, ainda que considerada insuficiente por muitos, mas que representou um avanço simbólico importante. Com o passar dos anos, o caso Angela Diniz tornou-se referência obrigatória nos debates sobre violência contra a mulher no Brasil. Ele passou a ser estudado em cursos de direito, psicologia e sociologia, servindo como exemplo de como o machismo institucional opera dentro do sistema de justiça. Décadas depois,
O Supremo Tribunal Federal declarou a tese da legítima defesa da honra incompatível com a Constituição, proibindo seu uso em julgamentos, uma decisão diretamente ligada a casos como o de Ângela. Hoje, a morte de Ângela Diniz é reconhecida como um feminicídio, ainda que o termo não existisse à época. Sua história permanece atual porque revela como discursos sociais e jurídicos podem legitimar a violência ou combatê-la. Mais do que relembrar um crime, revisitar esse caso é um exercício de memória e responsabilidade coletiva. Ele nos obriga a refletir sobre quantas mulheres foram silenciadas não apenas pela violência física, mas também por um sistema que insistiu em julgá-las mesmo após a morte. A história de Ângela não é apenas sobre o passado, mas sobre um processo contínuo de transformação social que ainda está em curso.